A Polícia Federal amanheceu hoje na casa do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A guerra na direita, a guerra por poder, a guerra entre o Bolsonaro tentando se manter no poder a qualquer custo e salvar a pele dos filhos, e os outros tentando tirar o Bolsonaro do poder a qualquer custo, inclusive contra os filhos dele. Essa guerra agora tá pegando fogo. Sempre que eu falo, na briga entre Moro e Bolsonaro, eu torço pra briga, agora não é só Moro e Bolsonaro. Entra oficialmente nessa briga Witzel e, para surpresa de muita gente, sua cabeça vai fazer bum. Na mesma investigação que deu margem para essa operação da Polícia Federal na casa do Witzel, também entram Rodrigo Maia, João Dória e Joyce Hasselmann. Eles estão na iminência de também sofrerem ataques da Polícia Federal e do Supremo Tribunal de Justiça e da Procuradoria-Geral da República. Então a coisa vai começar a ficar feia para todo mundo, inclusive para o Bolsonaro, porque se você acha que o Bolsonaro manda a Polícia Federal, não é ele quem mandou, no caso foi o STJ, mas a Polícia Federal, depois que o Bolsonaro aparelhou com a Carla Zambelli ontem, já tinha adiantado essa operação numa entrevista de rádio. Você acha que isso vai acontecer? Eles vão na casa do Witzel, invadir o escritório da esposa dele, pegarem celulares deles, e que isso vai ficar por isso mesmo? Aí você tá bem enganado, porque não vai ficar por isso mesmo. Os últimos acontecimentos nos últimos meses no Brasil já provaram que não tem nada que fica sem retaliação quando o Bolsonaro ataca a gente como o Witzel, como o Dória, como o Sérgio Moro. Eles não são cagões como o Rodrigo Maia, como o Dias Toffoli, não. São pessoas diferentes. Eu vou falar mais disso e eu vou falar por que o Rodrigo Maia, o Dória e a Joyce Hasselmann também estão na iminência de sofrerem ataques da Polícia Federal do Bolsonaro. Eles são os próximos. Mas antes, você quer nessa briga, você torce pra briga, mas principalmente pro Bolsonaro cair? Curte o vídeo e se inscreve no canal. Aqui a gente faz oposição ao bolsonarismo todos os dias. Todos os dias. Então, um segundo, é de graça se inscrever, e quando você se inscreve ajuda porque o YouTube mostra o vídeo para mais gente. O sistema, o algoritmo do YouTube, quando muita gente se inscreve a partir de um vídeo, o YouTube fala, esse vídeo tá bombando, eu vou mostrar esse vídeo para mais gente que não é inscrita no canal, na página inicial do YouTube, porque essas pessoas vão entrar e vão se inscrever também. E aí o que acontece? Mais gente tem acesso à verdade, porque os bolsonaristas, eles atacam com fake news, e a gente quebra no meio com a verdade. Então um segundo, é de graça, só clica e se inscreve. Agora vamos falar sobre o Witzel, a Polícia Federal e os próximos passos disso tudo que está acontecendo. A Polícia Federal foi hoje na casa do Witzel fazer busca e apreensão no escritório dele e tudo mais. É uma investigação, na verdade são 3 investigações, mas tudo começou a partir de uma, que começou na Procuradoria-Geral da República, na PGR, que foi indicada pelo Bolsonaro. Essa investigação se deu com base em um dossiê, que foi criado pelo bolsonarismo, um dossiê que passou pelas mãos de Jair Bolsonaro, foi parar na PGR e a investigação tem uma matéria da Cruzoé. A Cruzoé, para quem não sabe, Cruzoé e o antagonista são porta-vozes oficiais, extra-oficiais, do Sérgio Moro, do lavajatismo. E eles estão 100% contra o Bolsonaro, desde que o Bolsonaro começou a queimar o Moro, lá em junho, julho do ano passado, eles estão 100% contra o Bolsonaro. E agora, eles fazem muita coisa investigativa, e agora eles publicaram 2 semanas atrás de que o Witzel estava sendo investigado e que havia algumas coincidências na investigação dele. Quais? Um dossiê que passou pelas mãos do Jair Bolsonaro, que foi criado pelo governo Bolsonaro, foi enviado para a PGR. E a investigação da PGR, em teoria, começou a partir de uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro de compra de respiradores superfaturados, que até prendeu o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, secretário de Saúde, apesar do nome, secretário e tal, ele é como se fosse o ministro da Saúde do estado do Rio de Janeiro. Muita gente não percebe isso quando se fala, prendeu o secretário de Saúde. Você já pensa, mais um babaca. Não, é como se fosse o ministro da Saúde do estado do Rio de Janeiro, que é o segundo mais rico do Brasil. Então não é coisa pouca, foi preso faz algumas semanas. E aí essa investigação do Ministério Público deu origem a uma investigação na Procuradoria-Geral da República, na PGR. Não. A matéria lá da Cruzoé, dos porta-vozes do Sérgio Moro, que estão também em guerra com o Bolsonaro, mostrou claramente que o dossiê feito pelo bolsonarismo foi usado como base para essa investigação. E essa investigação se tornou 3 investigações contra o Witzel, 3 investigações diferentes. Então o Witzel tem 3 linhas de frente contra ele. Só que esse dossiê, que a PGR
praticamente pegou e falou, tá bom, a gente abraça isso aqui, vamos investigar. Que foi criado duas, 3 semanas atrás, esse dossiê levou a essa operação da Polícia Federal, mas ele também cita diretamente supostos crimes do João Dória, do Rodrigo Maia e da Joyce Hasselmann. E do Mandetta, o Mandetta. São todos crimes relacionados à pandemia, à Covid-19. Aí o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro criou, lembra uma portaria que o Bolsonaro criou dizendo que os agentes públicos que cometessem erros durante a Covid-19, eles seriam todos perdoados, que não teria mais crime, ou seja, quem roubou dinheiro pode roubar? Lembra? Eu até fiz um vídeo aqui criticando isso 3 semanas atrás. Pois bem, o Bolsonaro fez isso, o STF anulou. Pelo menos a parte de roubar dinheiro público foi anulada. Ok. Quando o Bolsonaro fez aquilo o Bolsonaro estava jogando a isca. Olha só, o Bolsonaro às vezes, o bolsonarismo, na estratégia de comunicação, de estratégia política, eles têm boas estratégias às vezes. Em comunicação, quase sempre, mas estratégia às vezes. O Bolsonaro jogou a isca. Aí o que aconteceu? O STF mordeu a isca e falou, não, é proibido. E realmente tem que ser proibido. Eu não estou falando que tem que deixar esse pessoal roubar, não, porque são ladrões. O Witzel, pelo que está tudo indicando, é um ladrãozão. O João Dória, eu não tenho dúvida nenhuma. Rodrigo Maia também não. Pois bem, quando isso aconteceu, o bolsonarismo mandou esse dossiê para a Procuradoria-Geral da União, para a Procuradoria-Geral da República. E no dossiê mostra crimes relacionados à pandemia e fala, o Dória também está superfaturando. Mas tudo tem a ver com um empresário que mora em Brasília. E esse empresário recebe visitas frequentes de Rodrigo Maia e Joyce Hasselmann. E aí até a revista foi lá falar com o Rodrigo Maia negou, falou que nunca foi na casa do empresário, mas não disse que não conhece. E a Joyce Hasselmann falou, não, ele só emprestou a casa dele para um churrasco. Joyce Hasselmann mordeu a isca também, falou, que tipo de empresário corrupto que empresta a casa para um churrasco, para uma política fazer? É estranho, né? Estranho. Pois bem, os próximos capítulos, eu não tenho detalhes das investigações, mas os próximos capítulos são: a Polícia Federal vai começar a ir atrás, hoje há as ameaças de que eles vão atrás de João Dória, de Joyce Hasselmann e de Rodrigo Maia. Isso talvez explique por que o Rodrigo Maia esteja tão cagão, por que ele é tão covardão. Porque quando o Bolsonaro faz tudo o que faz, o Rodrigo Maia simplesmente solta uma notinha de repúdio. Também há outras investigações contra o Rodrigo Maia na PGR. E vocês podem reparar o que aconteceu ontem, um dia antes dessa operação da Polícia Federal. Coincidência ou não? De manhã, a Carla Zambelli foi numa rádio gaúcha e falou que aconteceria operações contra os governadores, e chamou até de covidão. Esse termo já vem sendo usado no bolsonarismo há muito tempo, porque a comunicação do bolsonarismo joga alguma coisa nas redes, para que depois, quando isso aconteça, fala, tá vendo? A gente estava falando, são bandidos. E aí não fica parecendo que foi interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, que todo mundo sabe que foi. Todo mundo sabe que a Polícia Federal não apenas está vazando as operações, mas está fazendo as operações baseado no que o bolsonarismo quer, que é pior ainda, uma interferência 100 vezes pior. Pois bem, quando se fala de antemão, estão cometendo crime, a Polícia Federal vai lá, a narrativa do bolsonarismo tá vendo? Agora que a gente desaparelhou a Polícia Federal, eles estão investigando os crimes, porque enquanto o Sérgio Moro era ministro, estava aparelhada. Esse é o argumento do bolsonarismo. Esse é o argumento que eles vão repetir, já estão repetindo e vão repetir nos próximos dias a esmo. Assim, tá vendo? A gente conseguiu, a Polícia Federal agora tá trabalhando. Eles distorcem a realidade, né? Pois bem, a Polícia Federal foi lá. Ontem, primeiro a Carla Zambelli adiantou a operação. Aí segunda coisa, o Bolsonaro foi na PGR, ele foi se encontrar com Augusto Aras. O que o Bolsonaro foi fazer lá? Ele foi falar sobre a denúncia do Moro, sobre o processo que está Moro contra o Bolsonaro? Ou ele também foi falar sobre as investigações desse dossiê aí, que pouca gente na esquerda, ninguém praticamente estava sabendo, porque a esquerda não consome conteúdo da direita Sérgio Moro. E agora a gente vê que é importante consumir, porque eles têm uma visão dos fatos que a esquerda está ignorando completamente. Eu já sabia disso, mas eu falei, não vou fazer vídeo aqui baseado em matérias de porta-voz do Sérgio Moro, mas olha só como aconteceu o que eles falaram. E eu já estava sabendo, mas não fiz vídeo. Pois bem, o que acontece? O bolsonarismo agora vai para cima do Rodrigo Maia. O Augusto Aras, ele tem nas mãos, ele tá com a faca e o queijo na mão, porque ele quer uma vaga no STF. Quem indica ele para o STF é o Bolsonaro. Só que ele tá com a faca e o queijo na mão, Augusto Aras, mas ele não pode cortar o queijo e comer o queijo. Por quê? Para o Augusto Aras ir para o STF, ele tem que ser sabatinado pelo Congresso. Muita gente não sabe, mas o Congresso, se o Congresso não aceitar o indicado para o STF, o indicado não vai.
O presidente indica a pessoa para o STF e a pessoa fica, não vai. O Augusto Aras, ele tem os processos do Rodrigo Maia na mão. Se ele colocar para ferrar o Rodrigo Maia e falar, vamos dar andamento, vamos mandar pedir para a Polícia Federal ir lá, vamos ferrar o Rodrigo Maia igual a gente fez com o Witzel, ele não vai ser aceito no STF. Ele não é aceito. Então, ele está com a faca e com o queijo na mão, porque ele tem o cargo, ele tem tudo, ele tem a promessa da indicação no STF, mas ele não pode ir atrás do Rodrigo Maia como o Bolsonaro quer. E se ele não fizer nada contra o Rodrigo Maia, o Bolsonaro talvez não indique ele. E se ele não fizer a denúncia contra o Bolsonaro, é muito capaz que o Congresso não aceite a indicação dele para o STF, porque claramente vai ficar de que ele só foi indicado porque ele protegeu o Bolsonaro. Então, o Augusto Aras tem a faca e o queijo na mão, mas não pode cortar e comer o queijo. Ele está naquela quase uma sinuca de bico. O que ele faz? E, no momento, ele está fazendo nada. Ó, atrás do Witzel, ok. Atrás do Dória, talvez ok ou não. Atrás da Joyce, atrás do Rodrigo Maia, aí já começa a ficar cada vez mais difícil para a PGR, para o Augusto Aras começar a tomar essas decisões. E a Polícia Federal vai ter que dar um outro jeito de ir. O Bolsonaro ele vai querer ir atrás dos inimigos dele todos. Agora, lembre-se de uma coisa, o Witzel não é o Rodrigo Maia. O Witzel, ele já falou, tem que atirar na cabecinha, ele é um genocida, a gente já sabe, aqui já chamei ele de genocida aqui 1000 vezes, ele também é loucão, ele antes da campanha, durante a campanha, antes da eleição, ele estava lá com aqueles dois bolsonaristas que quebraram a placa da rua da Marielle Franco. O Witzel, ele vai rebater. E como que o Witzel vai rebater? Ministério Público do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, Queiroz. Então aguarde os próximos episódios. Hoje tem depoimento do Paulo Marinho. O Paulo Marinho é quem colocou o caso Queiroz no meio do processo de Moro contra Bolsonaro, do processo da interferência na PF. O caso Queiroz está no meio disso. Aquele processo Moro e Bolsonaro, que era uma coisa pequena, se tornou algo gigantesco por causa do Paulo Marinho. O STF, o Celso de Mello, decretou sigilo no depoimento do Paulo Marinho. Eu vou fazer um vídeo mais à frente explicando sobre isso. Daqui a algumas horas vai sair no ar. Veja o vídeo porque é importante. Esse sigilo é a armadilha contra o Bolsonaro, porque não é apenas sigilo no depoimento, ou seja, tudo que o Paulo Marinho disser vai ficar em sigilo. Não. Todas as futuras operações da Polícia Federal, e a Polícia Federal que está nesse processo, não é aparelhada pelo Bolsonaro. São agentes escolhidos pelo STF, que o STF falou que o Bolsonaro não pode mudá-los. Então, todas as operações da Polícia Federal, a partir do depoimento do Paulo Marinho, ou seja, busca e apreensão, prisão, quebras de sigilo, tudo isso continuará em segredo, até que a operação acabe, que a investigação acabe. Quer dizer, esse processo Moro e Bolsonaro, muita gente pode não ter percebido, mas é um processo à parte, é um processo diferente de outros que temos no Brasil, porque é um processo em que tudo está sendo tornado público. O Celso de Mello, que é quem está conduzindo, falou, tudo vai ser público nesse processo, não vamos deixar nada em segredo, o povo brasileiro tem o direito de saber. Se ferrou o Bolsonaro. Se o presidente fosse o Temer, ia estar tudo em sigilo, se fosse o Aécio, qualquer um, mas o Bolsonaro está tudo público. Se fosse alguém da esquerda também, está tudo público. Porque não tem esse poder de aparelhamento tão grande como tem Temer, Aécio, PSDB e tal. O Bolsonaro tem o poder na polícia, mas no STF não tem. Aí o que acontece? O processo está tudo público, que é o correto, e a gente viu o vídeo, a gente viu o depoimento do Moro, o depoimento dos generais, tudo tornado público. Por que o do Paulo Marinho não? Porque o depoimento do Paulo Marinho é o único que a Polícia Federal pode agir depois desse depoimento. Porque se o Paulo Marinho falar alguma coisa contra o Queiroz e o Flávio Bolsonaro, a Polícia Federal vai ter que ir lá fazer busca e apreensão na casa deles. Ou a Polícia Federal pode efetuar alguma prisão. Ou pode começar a quebrar sigilos para ver quem são os policiais federais que estão vazando informações. Então, fique em sigilo, para que o Bolsonaro não saiba o que está acontecendo, para que eles não possam obstruir a justiça. E aí o Bolsonaro fica vendado, ele fica com uma venda nos olhos, ele não sabe que a Polícia Federal, que ele está tentando aparelhar, e claramente hoje mostrou que a Polícia do Rio de Janeiro está aparelhada pelo bolsonarismo, mas no caso mais importante que tem ali, ele não sabe o que está para acontecer. Então, o bolsonarismo está cada vez mais em desespero. Por isso, o ataque de hoje, por isso, o Bolsonaro decidiu agora. Eu não acho que seja uma decisão muito correta. O Bolsonaro decidiu que a melhor defesa é o ataque. No próximo vídeo eu também vou falar de uma coisa muito engraçada. O Bolsonaro ontem foi se encontrar com comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. E, logo depois do encontro, ele soltou uma nota oficial para a imprensa. Ele soltou uma nota bem murchinho, recuando. O encontro dele não foi bom, não.
Ele achou que ele ia se encontrar e que os comandantes iam falar: vai lá, Bolsonaro, bota pra ferrar, vamos pra cima deles. Foi o contrário. O Bolsonaro, depois disso, falou que tem que se respeitar a democracia, respeitar as instituições e que agora é hora de união. E que os poderes legislativo e judiciário têm que ter total autonomia, mesmo que ele não goste. Essa foi a notinha do Bolsonaro, depois de se encontrar com os comandantes das Forças Armadas. E se você é do tipo de pessoa pessimista que fala: não, mas Thiago, ele não pode estar fingindo? Não, o Bolsonaro já mostrou que quando ele tem cacife, ele vai. Bolsonaro não é cara de ficar dando passo em vão, não. Ele não dá um passo atrás para dar dois para frente. Bolsonaro não faz isso. Quando ele pode, ele vai. Hoje está a prova, Polícia Federal indo no Witzel. Mas contra o STF, contra o Judiciário, ele tá pianinho. Vamos ver os próximos episódios disso. E eu falo, a previsão, não vão ser nada bons pro Bolsonaro. A não ser que ele consiga virar o jogo nos próximos dias, nas próximas semanas. A retaliação vai ser dura e vai ser pesada. É isso, gostou do vídeo? Curte, compartilhe por 15 minutos. Se inscreve no canal. Falou!